Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Fator Político BR, que hoje entrevista o deputado federal Rodolfo Nogueira, de Mato Grosso do Sul, que vai falar sobre pautas importantes que envolvem o setor que mais cresce e mais pujante da economia do Brasil. Bem-vindo, deputado. A gente está falando do agronegócio, né? Boa tarde, Berenice. Um prazer, uma honra estar aqui com você de novo, né? Novamente aqui, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse setor que realmente alimenta o Brasil todo. Pois é, inclusive o senhor é coordenador estadual aí em Mato Grosso do Sul da Frente Parlamentar Invasão Zero e ocupa na Câmara dos Deputados a vice-presidência da Comissão de Agricultura. Sabe mais do que ninguém quais são os anseios do setor, até porque o senhor também é produtor rural. E, diante disso, quais são as principais, na verdade, os principais gargalos do setor, a priori, nesse momento, deputado? Berenice, o setor entra numa crise, né? Que eu já estou até dizendo que estamos entrando numa recessão, passando da crise para uma recessão. O setor vem sendo muito prejudicado por vários setores, né? Lógico, eu como produtor rural, escuto muita gente, escuto, né, aí os representantes da nossa classe e tenho passado de perto, né, essa crise e dentro dela também como produtor. E assim, a gente vê como, acho que o primeiro grande gargalo hoje, o primeiro grande problema realmente é o endividamento do produtor rural hoje a nível nacional, brasileiro. Nós passamos por um problema muito sério de estiagem, né, climático, problema climático, e também os preços das commodities que despencaram, né? A soja que era vendida a 180, hoje aí numa casa de 107, 108 reais, e o milho também, né, praticamente 50% que estava sendo negociado há um tempo atrás, a arroba do boi também perdendo muita força, né, praticamente deixando inviável algumas áreas, alguns setores do agronegócio. E a gente está vendo realmente a política que o governo federal tem tratado nessa questão econômica, né? O caso é de um projeto de lei meu desse ano, que a gente tratava da prorrogação, né, dessas dívidas, vencendo já agora dia 30 de março passado, e tirando os juros e as multas aí do produtor que não tem capacidade para pagar o valor principal, quem dirá os juros, né, Berenice? Então, assim, o primeiro gargalo hoje é o endividamento do setor, que isso nos traz, assim, uma grande preocupação, né, porque o produtor endividado tira o dinheiro da praça, do comércio, da indústria, baixa a produção de alimentos no Brasil inteiro, os alimentos também, por consequência, sobem, né? O segundo ponto, que é o segundo maior problema que a gente vê hoje no agronegócio também, diz respeito à segurança jurídica no campo. A gente está vendo aí uma militância aí do judiciário contra, né, o agronegócio também. A gente votou uma lei importantíssima do marco temporal, derrubamos o veto do presidente Bolsonaro e hoje a gente disputa uma judicialização do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Lula, né, deputado? Oi? O veto do presidente Lula. O veto do presidente Lula que nós derrubamos, ou seja, a grande maioria do Congresso Nacional está a favor do marco temporal, já votamos e derrubamos esse veto do presidente Lula e, mesmo assim, essa condição da judicialização atrapalha a segurança jurídica. Também, no mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em uma canetada só, trouxe a propriedade produtiva como alvo de desapropriação, caso ela não cumpra uma função social. Isso é um absurdo, porque é uma propriedade produtiva que bate as suas metas de produção, que traz um lucro, que traz uma economia, que ajuda o PIB do Brasil e que gera empregos, ou seja, ela já cumpre sua função social e ela tem que ser alvo. Nós temos também um projeto apresentado nesse sentido para que a propriedade produtiva saia fora desse alvo de desapropriação. E também, Berenice, com essa canetada do Supremo, deixando em palavras claras, o Supremo
traz uma oficialização para as invasões de terra que a gente viu aqui nesse abril amarelo, com quase 50 propriedades invadidas no Brasil. E propriedades produtivas, né? Esse que é o maior cúmulo dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que incita as invasões de terras por todo o Brasil, causando aí um conflito agrário novamente, e a gente vendo o campo pegar fogo. Então, assim, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que a gente fala também é sobre o seguro rural, que o produtor hoje, eu tenho amigos aí, tem produtores rurais com a safra retrasada de milho, né? Ou seja, safra 2022, que o seguro ainda não pagou, o processo que está na justiça, o banco alega uma série de condições. Então, uma parte muito séria aí do campo é a questão do seguro rural, e que a gente está vendo cada vez mais, né, o produtor ficando à mercê dos bancos e à mercê de uma política com certeza muito negativa na questão do seguro rural. Nós precisamos urgente de uma proteção para o agronegócio, para o produtor rural, e que esses seguros que foram contratados pelo campo, pelo produtor rural, sejam respeitados, cumpridos e pagos, para que o próprio negócio do produtor não seja engessado e não seja paralisado por conta desse não pagamento, né? E o quarto ponto que eu já falei é o governo federal, que nomeou o agronegócio como seu inimigo número 1, né? E coloca realmente os ministérios aparelhados contra o agronegócio. O Lula, no seu discurso, fala: nós estamos se aproximando do agronegócio, mas na prática o governo federal age de uma outra forma, colocando os ministérios, o Ministério da Economia suspendendo linhas de crédito, né? Taxando juros altos aí para o campo, né? A gente vê o Ministério do Meio Ambiente, com o IBAMA, voltando essa indústria da multa, voltando com fisco de gado nunca visto no Brasil. A gente está vendo o Ministério do Trabalho aí atuando, achando pelo em ovo aí pelo Brasil inteiro, através das suas multas e dos seus processos de trabalho análogo à escravidão, com muitos produtores. E a gente vê também aí o Ministério do MDA, né, do Desenvolvimento Agrário, né, cada vez mais passando pano para o MST e nas suas invasões. Então, ou seja, o gargalo hoje do agronegócio, do homem do campo, é muito grande, mas a gente pode enumerar aí esses quatro gargalos aí, que são os problemas maiores aí do campo e do agronegócio hoje no Brasil. Perfeito. Então, diante desses 4 apontamentos, eu tenho aqui também selecionado 4 projetos de lei que o senhor apresentou, que fazem parte desse pacote anti-invasões. Um deles, inclusive, é o PL 4455, sobre acampamentos do MST no acostamento, no caso, seria de rodovias. Qual que é a importância de prever isso em lei? Exatamente, Berenice. Esse é um projeto importante, 4455, que diz respeito da proibição dos acampamentos, né? A gente sabe que já tem uma lei federal que proíbe construções, né? Mas não fala nada claro sobre os acampamentos que o MST promove, outros movimentos sociais aí, né? Promove aí à beira das rodovias, né? Trazendo uma insegurança tanto para o motorista quanto para as pessoas que estão ali acampadas, né? Os próprios membros do MST, que não tem segurança nenhuma ali na beira da rodovia, mas principalmente trazendo uma insegurança muito grande para os produtores rurais que têm suas propriedades invadidas. Então, os movimentos de invasões começam nesses acampamentos à beira das rodovias. Ali é manipulado todo o crime, organizado todo o crime, que o esbulho possessório é crime tipificado no Código Penal. E nós estamos realmente entrando com um projeto para dar uma segurança jurídica também para os governadores aí dos estados, que tanto tem esse problema nos estados aí, não tem uma lei específica para retirada desses acampamentos nas beiras das rodovias. Agora, o senhor trouxe uma grave denúncia, né, em relação a esse aparelhamento de ministérios que acabam incentivando e aumentando cada vez mais o número de invasões por parte do MST. Diante disso, tem também um outro projeto de lei que prevê penalizar prefeitos e gestores públicos que, no geral, incentivem também invasões
ou a permanência em propriedades privadas e públicas. Seria um crime de improbidade administrativa? Explica melhor para a gente. Com certeza, a omissão e a conivência pode configurar um crime aí de improbidade administrativa. E a gente está deixando realmente bem claro na questão desse projeto de lei que os prefeitos, sim, eles têm o dever de agir, né, pelo cumprimento da lei. A lei nos garante, na Constituição Federal, no artigo 5º, o direito de propriedade, né? Eu vejo que os agentes públicos hoje, eles têm que, na verdade, respeitar a lei e obedecer a lei, trazendo aí uma importante missão em defender também o direito de propriedade. E aí, nesse sentido, a gente traz aí uma lei que visa, né, penalizar aí o gestor público, principalmente os prefeitos, que sejam coniventes e que, na verdade, às vezes ajudam os próprios acampamentos, as invasões, as propriedades, tanto privadas quanto públicas. Tem uma grande leva de prefeitos aí pelo Brasil que ajudam essas invasões. Então, o cara está lá invadido, a prefeitura manda alimentos, cesta básica, manda água potável, traz energia para a invasão, para a área invadida. Ou seja, além de omissão, ele participa do crime, né? Então a gente traz aí uma lei importantíssima para que tenha uma punição nesses agentes públicos que estão aí, de uma forma ou de outra, beneficiando os invasores de terra pelo Brasil. Agora, deputado Rodolfo, outro ponto importante é a garantia da liberdade para a segurança pública agir, né? Mais segurança para o produtor. Isso também está previsto no projeto apresentado pelo senhor, do PL 4433, não é isso? Exatamente. Berenice, o PL 4433, eu vou pedir permissão para você, Berenice, para a gente ler o artigo 1210 do Código Civil, que diz respeito do esbulho possessório. O artigo 1210, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Parágrafo 1º, o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, ou seja, por sua própria força, contando que o faça logo. Os atos de defesa ou de esforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Artigo 2º, parágrafo 2º, não obsta a manutenção ou reintegração na posse, alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Nós, Berenice, nós estamos aqui colocando no artigo 1210, né, instituindo um artigo aqui importantíssimo, né, para a segurança do proprietário rural, que é: o proprietário esbulhado poderá requerer o auxílio de força policial para a retirada dos invasores, desde que apresente escritura pública que comprove a propriedade do imóvel. Na verdade, é uma segurança também para as forças de segurança, que muitas vezes são chamadas pelos governadores e nada é claro na lei. Hoje a gente está vendo a interpretação da lei, né, em várias esferas do judiciário. Então, hoje, deixar claro na lei que a força policial pode ser usada, chamada pelo proprietário rural, né, e ser explícita na lei, é importantíssimo, né? A gente vê aí o artigo 1210 deixando claro para o produtor que ele pode usar os meios de força, os meios de segurança para proteger a sua propriedade. Mas, né, a gente sabe que hoje existe todo um aparelhamento em vários estados do Brasil. Não é o caso do Mato Grosso do Sul, não é o caso de São Paulo, nem de Goiás, onde os governadores realmente têm se colocado à disposição do direito de propriedade do produtor rural, né? Mas a gente está vendo em vários estados do Brasil os governadores, né, e o judiciário sendo lento nessa manutenção da posse do produtor rural, principalmente com medo de que a polícia use aí na reintegração de posse aí, num mandato, né, num mandato judicial,
a força. Então, hoje nós estamos, através desse parágrafo 3º, deixando claro que o produtor, mesmo sem mandato judicial, mesmo sem requerer o judiciário, ele pode fazer essa solicitação para as forças de segurança pública para pedir uma ajuda no caso de invasão da sua propriedade. Perfeito. Acredito, então, que de todos esses projetos, obviamente, todos são importantes, mas esse pode ter uma ação mais efetiva no caso de uma invasão, porque ela garante ao proprietário a retomada de sua posse em até 24 horas, não é isso? Exatamente. Importante também dizer, né, que o Código Civil já deixa claro aí que essa retomada da posse tem que ser um efeito mais imediato no horário da invasão, né? Ou seja, 24, 48 horas, e a gente está deixando claro aí que as forças policiais também podem ser convocadas pelo produtor rural legal, de uma forma legal, deixando a lei tipificada que a polícia pode ajudar aí nesse caso de invasão, o proprietário rural. Agora, por que é importante garantir isso com uma nova lei, deputado? O que acontece, por exemplo, se o produtor fizer, né, essa retomada de sua posse com força policial, com uma segurança que seja privada em 24 horas? O que pode acontecer com o produtor se ele fizer isso? Ele que pode ser penalizado? Na verdade é o seguinte, a gente está vendo aí um ativismo judicial muito grande contra o agronegócio, né? Então, a gente não sabe hoje de que forma que a esfera judicial pode penalizar tanto o produtor rural quanto as forças de segurança do Estado. Então é importante deixar claro, né, na lei, na justiça, que o produtor rural tem esse direito, já está claro no artigo 1210, mas também deixando claro que o produtor rural pode fazer essa convocação das forças de segurança pública para auxiliá-lo num caso de uma invasão aí, quer seja por MST, quer seja por índios, né? Hoje a gente sabe que as invasões aí se dividem pelo Brasil afora nessas 2 ou 3 classes aí que ficam fomentando esse tipo de crime contra o direito de propriedade. Agora, quais são as suas perspectivas para que esses projetos que nós citamos aqui hoje sejam aprovados, passem pela Câmara, pelo Senado, se tornem lei, porque a gente sabe que a Frente Parlamentar da Agropecuária é uma das maiores, se não a maior, né? Reúne mais de 300 parlamentares. Então, essa força vai contribuir para que sejam aprovados no Congresso, acredito eu. Exatamente. Hoje a Frente Parlamentar da Agricultura aí, dirigida pelo presidente Pedro Lupion, inclusive o presidente deputado Pedro Lupion tem sido bem claro nessa questão, né, das invasões, tem lutado muito lá em Brasília, Berenice, e tem feito declarações muito fortes aí, né, a favor do direito de propriedade. Ele é do estado do Paraná, está tendo muitas invasões lá no estado do Paraná. Agora em Uberaba ele deu uma fala muito dura, também em Ribeirão Preto estava conosco lá, deu uma fala muito dura nessa questão das invasões. E o próprio Lira, né, lá em Uberaba, ele deu uma declaração muito forte sobre as declarações, e eu acredito que a Câmara, tanto a Câmara quanto o Senado Federal hoje, entende que em pleno 2024, essas invasões de terra é incabível pelo Brasil, ela atrapalha a economia do Brasil, porque o agro ele traz uma estabilidade aí no PIB, com 1/3 do PIB, ela traz uma estabilidade, o agronegócio traz uma estabilidade hoje na geração de empregos, com quase também 1/3, 28.500.000 carteiras assinadas pelo Brasil, diretamente para o agro, sem contar o comércio, né? As empresas, a agroindústria, que indiretamente está ligada no agronegócio, mas diretamente 28.500.000 carteiras assinadas, Berenice. Fora a estabilidade, né, e a segurança alimentar do Brasil, né, e do mundo. A gente está vendo hoje a população brasileira criticar muito forte a alta dos preços dos alimentos, né, aqui no Brasil. Muita gente nas redes sociais, muita gente reclamando. As pesquisas que estão fazendo aí a nível nacional está mostrando, né, que
que a população está muito insatisfeita quanto à alta dos alimentos, e isso é um reflexo do que está acontecendo no agro geral no Brasil, né? Existe uma crise realmente instaurada e esse governo federal realmente passa pano somente para invasor de terra e para movimento social. Então, é uma calamidade que está acontecendo na produção de alimentos do Brasil nesse país. Cada dia mais difícil, né? Deputado Rodolfo Nogueira, quero agradecer mais uma vez pela sua presença e pelas informações. Bom trabalho. Muito obrigado, Berenice. Boa tarde a todos aí.